Olá pessoal, bom dia. Bom, antes de mais nada, desejar um excelente dia, uma excelente semana a todos e todas aí que estão envolvidos nesse projeto, né, que vão ouvir essa mensagem, né? E também quero fazer uma introdução sobre a temática que nós vamos trabalhar essa semana, que são os transtornos psicológicos. Então nós vamos fazer um trabalho nesse sentido com uma ênfase aí em depressão, ansiedade e estresse, que são aí os mais comuns, os que a gente mais vai se deparar ao longo da nossa vida, né, no momento atual. A primeira reflexão é de que, infelizmente, são problemáticas cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Até vou falar um pouquinho mais para frente que por que são tão comuns. Então isso significa que a gente tem que superar, né, o preconceito que ainda existe, o receio, o medo, né, de buscar uma ajuda. Então, se eu me enquadro numa sintomatologia que possa apontar para uma depressão, para uma ansiedade, para um estresse ou outro problema qualquer, buscar uma ajuda. Assim como se eu quebrar um braço eu vou correr para o hospital, assim como se eu tiver com uma dor, né, no peito eu vou procurar um médico, é a mesma coisa. Se eu me enquadro numa sintomatologia, né, que se enquadra aí na questão de saúde mental, buscar uma ajuda, gente. Então faz toda a diferença. Quanto mais rápido eu conseguir intervir, melhores serão o resultado e mais fácil, mas eu vou conseguir lidar melhor com essa situação. Por que vem aumentando tanto esses casos de transtornos psicológicos, independente aí da pandemia, do isolamento social? A gente sabe que isso aí, né, disparou os casos, mas já existia, né, uma demanda crescente aí já de algumas décadas, né? Então cada vez mais as pessoas estão adoecendo, né, do aspecto psicológico, né? Acho que resumindo, seria o fato de que nós estamos nos distanciando de nossa essência humana, estamos afastando do que nós realmente somos. Então nós estamos vivendo em desacordo com a nossa natureza humana. Claro que isso aí entra muito uma opinião particular também, mas com um embasamento, né, científico, e que se a gente for parar para pensar, quem somos nós, né? Qual que é o propósito da nossa vida, né? Então, se a gente for olhar para a nossa essência, quem realmente somos, o que queremos, né? O que podemos, o que desejamos, e a gente for olhar para o estilo de vida que a gente tem, a gente vê que realmente não está muito condizente, né? Então acaba tendo aí muitas vezes assim caminhos antagônicos, né? O que eu sou, né? O que eu gostaria e como eu vivo, né? Então acho que esse afastamento da essência humana é um dos fatores aí que explica, né, o porquê de cada vez mais aí a gente se deparar e ver casos aí de transtornos mentais, psicológicos, e muitas vezes até e cada vez mais cedo, né? Adolescente, crianças, né? Então, se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem uma vida no automático, é uma correria, né? Então, a gente não para pensar, falta esse olhar introspectivo, né, do quem sou eu. Por isso que a gente trabalhou a identidade a semana passada, né, para que a gente pudesse parar, olhar, né? Então, essas temáticas não foram pensadas ao acaso, né? Então, tá faltando esse olhar, essa reflexão, né? De onde eu vim, o que eu quero, quem eu sou, o que me motiva, o que me deixa feliz, o que me deixa triste. Tudo isso nós trabalhamos aí nas semanas anteriores, né? E quando a gente fala de transtornos psicológicos, está muito relacionado a tudo isso, né? Então, há uma falta de um olhar introspectivo. A gente vive muito na correria e a gente vai esquecendo de nós. Então, a gente se dedica para o trabalho, se dedica para a família e muitas vezes a gente se perde nisso tudo, né? Então, esse é um dos fatores que tem a ver com esse afastamento, né, da essência humana. As relações fragilizadas, né, também tem a ver com esse item. A gente percebe hoje que as relações são frágeis, né, elas se desfazem com muita facilidade, tanto de amizade, namoro, casamento, enfim, né, até a relação de pais e filhos. A gente vê aí que há um distanciamento, há uma fragilidade maior, então as relações são mais vulneráveis, né? Falta contato íntimo, né? Intimidade, né? A gente vê assim, que são relações muitas vezes rasas, né? Então isso também não dá um fortalecimento, né, de que muitas vezes a gente precisa, né? Entra aí no que também Bauman fala, né, da modernidade líquida, né? Então, um termo que tem muito a ver com o que a gente está falando, tanto das relações quanto dos princípios e valores, né? A gente vê assim que tudo muda, tudo é muito fugaz, né, muito rápido. Então, o que é certo hoje, né, já é errado amanhã, depois passa a ser certo novamente, né? Então, assim,
os valores e princípios eles não estão consolidados, né? São muito fragilizados, e isso acaba fazendo com que a gente tenha dificuldade, vamos dizer assim, de ter um alicerce, uma estrutura psicológica, né, mais coerente, mais firme, até pela essa mudança de valores, de posicionamento, né, que gera aí posturas antiéticas, né, então essa transmutação de valores, né, então a gente está num país, né, no mundo também, né, muitas vezes onde o errado é certo, né, o ser ético, né, ser careta, tá errado, então tudo isso acaba abalando assim nosso psicológico, né, a maneira de relacionar com as pessoas, com o trabalho, né? Então a gente se vê num mundo, né, onde está sempre tendo onde tem um estilo de vida extremamente corrido, né, um mundo de relações fragilizadas, um mundo de valores, né, muito supérfluos, que mudam a todo momento, né? Então não há assim não há valores, né, consolidados. Então a gente percebe também que cada vez mais, né, os princípios do mundo capitalista, né, vêm sendo introduzidos na nossa personalidade, então a gente passa a viver em função do consumo e da produção, né? Então muitas vezes a gente vende-se a falsa ideia, obviamente, né, de que ser feliz é ser produtivo e ser consumidor, né, e consumir, e isso aí obviamente está errado. Então tudo isso junto, né, acaba nos afastando, né, dessa condição humana essencial, né, que é o mais importante, nos afasta de nós mesmos, né? Então tem uma colocação de uma médica psiquiatra, né? Tô até lendo aqui o livro dela, vou fazer até um merchan aqui para ela, né? Mentes Ansiosas, né? É a Ana Beatriz Barbosa Silva. E ela coloca assim o mundo atual, nossa contemporaneidade, né, vamos dizer assim, como uma corrida sem linha de chegada, né? Então isso acho que acaba dando uma excelente e triste definição sobre o nosso mundo atual, né? Então você está sempre numa corrida sem saber onde você vai chegar. Então isso traz uma sensação de desespero, de ansiedade, né? Que imagina que você começou uma maratona ali e você sabe que você vai correr ali 5 quilômetros. Por mais que seja muito, né? Para uns, para outros é pouco, mas eu sei, né, que eu posso ir devagar, que em tanto tempo eu vou chegar, né? Ou eu vou correndo porque eu dou conta, enfim, cada um vai fazer o seu planejamento. Só que imagina que você está numa corrida e você não sabe onde é a linha de chegada. Então essa reflexão aqui é importante, porque ela traduz exatamente o nosso mundo hoje, né? Eu não sei muito bem para onde eu tô indo, eu não sei quando termina, se eu conquisto algo hoje, amanhã isso já não vale mais nada. Então é uma corrida, né, que muitas vezes assim, desenfreada, que vem dessa internalização desses valores do capitalismo, né? Então a gente tá sempre aí nessa corrida achando que para eu ser feliz eu tenho que consumir, eu tenho que ser produtivo, né? E não é bem isso, né? Uma outra reflexão aqui para finalizar que eu quero deixar é a gente pensar sobre por que adoecemos, né, do ponto de vista psicológico, né? Então acho que já fica até fácil da gente concluir. Vamos pensar assim, por que eu adoeço primeiramente, né? Por que de repente eu tô aqui trabalhando e meu braço começa a doer? Então, dor quer me dizer algo, né? Ou eu estou exagerando em determinado movimento, ou de repente, né, eu tô com um problema ali naquele braço que precisa ser tratado, senão, né, vai ser pior, né? Então, por que de repente meu estômago começa a queimar, né? Tô queimando, tô com mal-estar, né? Provavelmente, né, eu esteja aí com um problema estomacal, uma gastrite, alguma outra coisa, e essa dor tá me avisando, essa queimação tá me avisando, ó, se cuide, né? Ou tome um remédio, mude sua alimentação. Esse transtorno psicológico pode ser uma resposta natural a tudo isso, né, que eu acabei de dizer, né? De eu estar numa vida aí translocada, de uma vida aí que longe de ser o ideal aí que um ser humano merecia, né? Então pode ser um caso aí mais particular, né? Então, de repente, essa ansiedade, essa depressão, né? Esse estresse, né? Seja porque eu não estou vivendo como eu gostaria de viver, né? De repente, eu estou num trabalho, né? Que não é o que eu queria para minha vida.
De repente eu estou numa relação que está me trazendo aí sofrimento, né? Então está relacionado a uma insatisfação pessoal, né? Relação, emprego, pode estar relacionado aí com caminhos que eu escolhi na minha vida, né? E não estou feliz, não me identifico com eles. Pode estar relacionado a casos do meu passado, da minha vida que eu não resolvi, né? Com família, pai, mãe, casamento, né? Alguma coisa aí que ficou em aberto, né? Então, o que que isso significa? Vamos olhar com mais atenção para esses transtornos, né? A gente tem que cuidar deles, né? Temos que nos prevenir, mas tem que buscar entender, né? Por que será que eu estou estressado, estressada? Por que será que eu estou com ansiedade? Por que será que eu estou, né, com depressão, né? Ou com alguns sintomas aí que batam, né, com essas descrições. Então, é uma semana para a gente pensar, refletir, né, conhecer mais essas sintomatologias todas e também pensar, né, o que será que de repente elas querem me dizer, tá bom? Então, como sempre, já me coloco aí à disposição e vamos aí para mais uma semana aí de trabalho, de reflexões, onde a gente com certeza aí vai aprender bastante coisa. Um abraço, uma boa semana a todos e todas.